Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Temos estado a olhar para um livro incrível. Um livro que não há outro igual a ele. Este livro é o livro mais traduzido e mais conhecido em todo o mundo. Ele é a Bíblia. Nós temos estado a olhar para o livro do Gênesis, este livro que é o livro dos princípios, e temos visto nele várias personagens importantes que marcaram definitivamente a nossa história. Alguns concursos, inclusive no nosso país, têm falado destas personagens, como Noé, Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos estado a olhar para a vida destas personagens. No último programa nós estivemos a analisar a vida de Jacó e vimos também que Raquel morreu, chegou ao fim da sua vida. É verdade que não dedicamos muito tempo no último programa a falar desta mulher, Raquel. Ela foi, sem dúvida, a mulher que Jacó amou. Esta foi a pessoa que ele dedicou toda a sua alma, todo o seu coração. Isto é um exemplo, certamente, de vida familiar que eu creio que nós deveríamos ter em consideração. Vemos aqui que, como Raquel faleceu ao dar à luz o seu último filho, Benjamim, ela tinha como intenção de lhe chamar Ben-Oni, que quer dizer aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. Mas Jacó, ao ver este filho nascer e o facto de Raquel, que era a esposa amada, ter morrido em circunstâncias do parto, ele chamou-lhe não Ben-Oni, mas Benjamim, que quer dizer aquele que dá apoio, aquele que suporta, aquele que ajuda. Então, se por um lado Benjamim nasceu e Raquel morreu por causa do nascimento de Benjamim, por outro lado ficou como um marco, como uma lembrança para Jacó, este filho, lembrança da mulher amada. Raquel, sem dúvida, era esta mulher que apoiava Jacó. Não é muita coisa falada acerca dela. Um dos textos que nós falámos foi, de facto, aquele episódio em que ela mentiu a seu pai, Labão. Por outro lado, vemos que Jacó, ao encontrar essa situação com sua esposa, não criou muita tensão essa situação. Vemos como Jacó amava de tal maneira Raquel que ele dispôs a trabalhar 14 anos para poder casar com ela. E isto é um facto importantíssimo. Nós já falámos largamente sobre esta importância de dedicarmos tempo ao nosso casamento, de dedicarmos tempo à relação conjugal, de você dedicar tempo à sua esposa, de esposas dedicarem tempo aos maridos e poderem partilhar os sentimentos e as emoções que vos rodeiam. Era importante que isso acontecesse nos casamentos, assim como certamente aconteceu com Jacó e Raquel. O texto bíblico não nos menciona que Raquel era uma mulher sem defeitos. É óbvio que ela era uma mulher com defeitos, como qualquer mulher à face da terra. Mas, por outro lado, o que é de salientar é, de facto, a relação que ela tinha com Jacó, seu marido. É importante ver como Jacó amava profundamente esta mulher e como a relação deles se desenvolveu em torno desse amor. Ao ponto de que no final da vida de Raquel, Jacó levanta uma coluna, um memorial em memória de Raquel. Diz o texto que sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. E então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Eder. Vemos como Jacó era um homem que amava a sua esposa e mesmo depois da separação, ele manteve esta relação, esta importância que ele dava a Raquel. E isto é bonito de se ver, casamentos tão sólidos, casamentos tão harmoniosos, é bonito ver isto. E eu queria lançar um desafio, talvez você está a passar por uma fase difícil no seu casamento. Talvez a comunicação com a sua esposa, com o seu marido, se torna cada dia mais difícil de ser feita, de ser estabelecida. Eu gostaria de o desafiar
a amar a sua esposa, a amar o seu marido. Eu tenho aprendido que o amor é muito mais do que um sentimento. Infelizmente, os nossos poetas e os nossos músicos às vezes cantam o amor, escrevem sobre o amor, como se o amor fosse simplesmente sentimento. Eu tenho notado que o amor, acima de tudo, é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos no fundo do nosso ser, que envolve ações. É necessário, talvez, você parar no seu casamento e pensar: será que eu estou disposto a amar a minha esposa tal como ela é? Será que eu estou disposto a amar o meu esposo tal como ele é? Isto é algo muito importante para a sua vida conjugal. Não podemos querer transformar o outro à nossa imagem e semelhança. E infelizmente é isso que tem criado muita tensão nos casamentos, muitas dificuldades na sua vida. Talvez você está a identificar algumas situações na sua vida em que a razão do conflito foi que você gostaria que o seu marido ou que a sua esposa pensasse como você pensa, percebesse o que está a dizer. Isso é um desafio que leva muito tempo. A comunicação é algo que leva tempo a ser desenvolvida e a ser aprendida. É necessário olhar para as necessidades do seu marido e da sua esposa, tentar entendê-las, olhar para elas com os olhos deles. Isto fará toda a diferença quando você tentar entender aquilo que o seu marido ou a sua esposa estão a querer dizer. Esta é uma tarefa difícil de ser feita, mas eu creio que valerá a pena para a sua própria vida mudar a sua atitude. Não continuar a degladiar-se no seu lar. Não tentar viver o seu casamento como se ele fosse um campo de batalha. O casamento poderá ser um pedaço do céu aqui na terra. Se você amar a sua esposa, se você manifestar amor para com o seu marido, isso fará toda a diferença na sua vida. Eu gostaria de desafiá-lo a experimentar isso na sua vida. Às vezes eu sei que há situações difíceis, há muitas dificuldades às vezes na comunicação, mas isso leva tempo. Talvez vocês precisem mesmo de um apoio de alguém especializado para vos dar ajuda a mudar algumas coisas no vosso relacionamento. É preferível isso a desistirem da vossa relação. As consequências da falta de amor, as consequências da falta de comunicação são tremendas para vocês próprios e para os vossos filhos. É bom, antes de desistirem de tudo, é bom fazerem tudo para poder salvar o vosso casamento. Jacó era um homem que amava Raquel e ele esteve disposto a trabalhar 14 anos para que esta mulher pudesse ser a sua esposa amada. Ele dedicou todo esse tempo porque ele amava tremendamente Raquel. Quanto você está disposto a investir na sua relação? O que é que você está disposto a investir no seu casamento? Não desista do seu casamento, priorize essa relação. Vemos que no final da vida, mesmo assim, Jacó ainda dava prioridade a Raquel. Raquel continuava a ser um marco importante na vida de Jacó. E é bonito ver aqueles casais que são harmoniosos, se dão bem, quando no final da vida estão já alguns idosos de mão dada, passeando. Isso é um quadro extremamente belo e que deve ser imitado. Tenho visto vários idosos assim, é extremamente bonito ver pessoas que se relacionam dessa forma, porque cultivaram o amor. Alguém disse um dia que o amor é como um jardim, é como algumas rosas que precisam ser cuidadas diariamente. Então não deixe o seu casamento, não deixe a sua relação de uma forma desleixada. Cuide bem desse jardim, pois ele é tudo, ou deverá ser tudo para si. Ele fará a diferença, porque quando a harmonia conjugal acontece, isso faz toda a diferença na sua vida. Muitas empresas hoje começam a chegar à conclusão que os melhores empregados que eles têm não são aqueles que dão muito tempo à empresa, mas são aqueles que conseguem ter uma vida familiar saudável. Esses sim normalmente são empregados criativos, empregados que dedicam tempo e são eficientes e eficazes, porque a sua vida emocional, a sua vida psicológica, a sua vida espiritual até está saudável. E por essa razão eles podem produzir muitos resultados para a própria empresa. Isso tem sido já estudado em muitos sítios e é interessante ver como a vida familiar faz toda a diferença.
Raquel então era esta mulher que Jacó amava muito e que certamente deve ser um exemplo para todas as mulheres, mas também não esquecendo os homens que devem de amar as suas esposas, assim como Jacó amou e estava disposto a dedicar toda a sua vida para poder manifestar esse amor para com Raquel. Finalmente ela também faleceu e então Jacó deixou esse memorial para não se esquecer do amor que tinha para com sua esposa. Hoje estamos então no capítulo 36 e avançando mais no nosso estudo, vamos ver que Esaú era o pai de Edom. Esaú, o irmão de Jacó, deu origem a uma nova nação. Deus havia prometido isso a Abraão, que dele sairiam muitas nações, faria dele uma grande descendência, assim como a areia do mar, assim como as estrelas do céu. Ele seria essa descendência enorme e vemos aqui que Esaú então dá origem a um novo império, um novo reino. Diz o texto no capítulo 36, verso 1, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Nós vamos encontrar esta referência neste capítulo por 3 vezes, aqui no verso 1, no verso 8 e no verso 43. Encontramos a referência que Esaú é o pai de Edom, um império dos Edomitas, que viviam ali, enfim, hoje em dia seria na atual Arábia, ali naquela zona sul, sueste de Israel, e ele deslocou-se para lá. Diz o texto bíblico que levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas da sua casa e seus rebanhos e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Vemos como este cenário se repete. Talvez está lembrado da situação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, que aconteceu exatamente a mesma coisa, em que o gado era demais, os pastores estavam constantemente a guerrear entre uns e outros, e então houve necessidade de Ló e Abraão se afastarem um do outro. E Abraão deu a oportunidade a Ló de escolher qual caminho ele queria tomar. Aqui vemos também que o mesmo se passou e, de novo, Esaú foi aquele que saiu daquela região por causa da mesma circunstância. O gado era muito, os bens tinham sido abençoados por Deus, eles estavam a prosperar muito e por essa razão ele quis mudar de localidade. E foi ele que escolheu de novo sair da zona que Deus tinha dito, que Deus tinha prometido a Abraão e aos seus descendentes. Vemos como o amor de Deus se manifesta mesmo naqueles que não são os personagens centrais do texto bíblico. É verdade que a Bíblia foca a sua atenção em Jacó e não em Esaú, mas mesmo assim Deus manifesta o seu amor, Deus continua a cuidar e a guardar Esaú, fazendo dele um grande fazendeiro, um homem de negócios, de grandes negócios. Esaú tinha tantos bens que ele teve necessidade então de se deslocar. Deus tinha estado a guardá-lo, por isso ele tinha prosperado tanto na sua vida. Deus é assim, Deus é um Deus que manifesta o seu amor para com todos nós. Aliás, a Bíblia tem um dos textos mais conhecidos e mais belos, que é João 3,16. Talvez você saiba de cor este versículo. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um dos textos mais citados, mais conhecidos em todo o mundo. Se você não conhecia ainda, então faça este brilharete nos seus amigos. Pergunte, qual é o texto mais citado em todo o mundo? E vai ver que talvez os seus amigos não sabem que é João 3,16. João 3,16 é sem dúvida uma referência importante. E porquê? Porque mostra o amor de Deus. Reparou bem no texto, no que ele diz? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a si e a mim de tal maneira, ao ponto de agir de uma forma incrível, que é dar o seu Filho único em nosso favor. Esta é a grande revelação de Deus ao homem. Deus deixou esta mensagem escrita para nós
para que nós pudéssemos voltar de novo a Ele. Estamos lembrados, certamente, que Adão e Eva optaram por virar as costas a Deus. Por essa razão, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo e com ele toda a raça humana foi, infectada por esse mal, por causa de Adão e Eva. Em Jesus Cristo, houve a esperança dada por Deus para o homem. Nós não temos de ficar constantemente assim. Mais uma vez, nós temos que lutar um pouco contra o nosso fatalismo. O fatalismo português, o fado, de que, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não vou ter hipótese de mudar. Eu quero dizer que em Jesus Cristo há a possibilidade de mudança. Deus amou a si e a mim para que nós pudéssemos ter uma vida e uma vida eterna junto dele. E essa razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo não foi outra. A razão pela qual Jesus Cristo veio a esta terra é para manifestar o amor de Deus. Assim como Deus manifestou o amor para com Esaú, deixando naquela terra, porque ele era um homem, como nós sabemos, um homem de caça, um homem que gostava do campo, mas no entanto não era um homem muito preocupado com as coisas de Deus. Mesmo assim Deus fê-lo prosperar, mesmo assim Deus cuidou dele, guardou-o, como fez com Jacó. Deus não abençoou só a Jacó, mas também a Esaú. Por essa razão ele tinha muitos bens e houve necessidade dele próprio mudar de lugar. Ele saiu da terra de Canaã. Vemos também que ele tinha filhos e filhas, e estes filhos e filhas de Esaú vieram a ser príncipes importantes das regiões onde ele vivia. Diz o texto no versículo 31 do capítulo 36, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Vemos que os filhos de Edom vieram a organizar-se, um reino, em monarquias, muito antes dos filhos de Israel. Isto, por um lado, tem duas ideias. A primeira é que, talvez, aparentemente, parecia que eles estavam a organizar mais rapidamente o seu Estado, estavam a crescer mais. Por outro lado, vemos que esta ideia é que eles não queriam o governo de Deus. Em Israel, só muito tarde é que veio a ter reis a governar sobre aquele povo. Porquê? Porque eles dependiam diretamente de Deus. É chamado o Estado teocrático, o Estado em que Deus é quem reina. E isto é um Estado muito mais exigente, porque faz com que as pessoas tenham que depender muito mais de Deus. Os filhos de Edom rapidamente se afastaram dos caminhos de Deus, se afastaram dos princípios que Deus havia dado e por isso começaram a ter homens a governar sobre eles. Isto é claro que hoje em dia não fazemos ideia como seria um Estado teocrático. Eu não estou a defender que deveria ser hierarquias das igrejas a governar os países, não é isso. O Estado teocrático é quando Deus governa sobre os povos. Israel viveu dessa forma muito tempo e Edom não, optou por ter reis muito cedo. Optou por depender dos homens mais cedo do que depender de Deus. E vemos como os filhos de Edom fizeram isso. De alguma forma, Deus estava também a usar isso para cumprir a promessa que havia feito a Abraão. Ele tinha dito que dele fariam reis e nações surgir. E aqui estavam alguns reis a surgir, aqui estavam algumas nações a surgir desde já da descendência de Abraão. Vemos como os filhos de Esaú então foram logo nomeados príncipes e do verso 40 até o final deste capítulo vemos alguns nomes de vários destes príncipes. E vemos ainda, como diz o texto e encerra quase como um grande chavão, este é Esaú, pai de Edom. Vemos como ele nomeou vários príncipes em várias localidades, organizou toda aquela zona, toda aquela região, com príncipes que ficaram com a responsabilidade de governar a terra. No fundo, isto, em última análise, mostra quem governa a vida de quem. Já falámos que o povo de Israel só muito mais tarde é que começa a nomear os seus próprios reis e a ter reis, alguma sucessão dinástica na sua nação, e isso é como uma atitude de rebeldia mesmo, não querendo que seja Deus a governar a sua vida. Esse episódio acontece muito lá mais para a frente e nós iremos certamente ao longo dos nossos programas analisar essa situação.
Mas aqui cabe uma pergunta, no fundo, se há estas duas atitudes, a atitude de Esaú e a atitude de Jacó, que nomeia príncipes logo para governar o povo, e Jacó que deixa Deus dirigir a sua vida e a vida da sua família, a minha pergunta é: quem governa a sua vida? Quem está no controle da sua vida? É você próprio? É as circunstâncias da vida? É talvez as diretrizes do governo? É talvez as diretrizes do patrão? É as da empresa que você gera? Ou quem governa a sua vida é de facto Deus? É Deus o centro da sua vida? É Cristo o centro da sua vida? Ou há outra coisa que governa a sua vida? Em Portugal, 98% dos portugueses dizem ser cristãos. E eu creio que ser cristão é deixar Cristo governar a sua vida. Ser cristão, creio eu, esta é a minha opinião pessoal, não é nascer simplesmente num país que se diz cristão. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é imitar a Cristo. Aliás, na Bíblia, quando aparece a primeira vez a palavra cristão, tinha exatamente essa ideia, que eram algumas pessoas que se pareciam tanto com Cristo que eles usavam essa expressão para gozação. São pequenos exemplos de Cristo, por isso passaram a chamar-lhes cristãos. Por isso é pena para mim quando ouço esta expressão, eu sou cristão, mas muitas vezes é vazia de conteúdo. Ser cristão é algo que manifesta no seu interior, é quando Cristo governa a sua vida. É por isso que num dos livros da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ser cristão é ter Cristo a conviver conosco diariamente. É ter Cristo a habitar no nosso ser. E isso é algo que só você pode fazer. Este exemplo de que Cristo está à porta e bate, alguém disse um dia, esta porta é uma porta com uma só possibilidade de ser aberta. E só é aberta pelo lado de dentro. E é necessário que nós abramos a porta a Jesus Cristo para Ele entrar. Se deseja fazer esse convite a Jesus para Ele governar a sua vida, ser Ele o príncipe da sua vida, o rei da sua vida, faça essa oração a Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu quero que Tu governes toda a minha vida. Eu quero que sejas Tu o rei da minha vida. Não quero ser mais eu, ou não quero eu nomear príncipes para controlar e governar a minha vida. Eu quero que sejas Tu a governar toda a minha vida. Deixe Jesus fazer isso e você verá a diferença. No próximo programa nós iremos continuar a olhar para a vida de Jacó e dos seus filhos. E iremos ver talvez uma das personagens de maior relevo neste livro, a vida de José. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.